Diário não oficial do Brasil. Dia 315/365, 11 de novembro, segunda-feira. Até o século XI, a igreja havia se transformado num poder despótico que usava sua pretensa investidura divina para governar com mão de ferro e encher seus cofres com o uso de incontáveis meios de extorsão. Vender absolvições, indulgências e ofícios religiosos, chamar os fiéis da igreja só para pregar a santidade do dízimo e fazer de todos os sacramentos um mercado eram práticas comuns. Silvia Federici em O Caliban e a Bruxa. 1. O golpe cívico-miliciano neopentecostal se instalou na Bolívia. Ocupar o palácio de governo com uma bíblia na mão e uma milícia na intenção não é novo. Projetos expansionistas do império também não. A situação se agrava para toda a América Latina. 2. No conhecido roteiro do pesadelo, prende-se, mata-se, humilha-se, fantasia-se. Evo Morales, líder indígena que conduziu a economia do país a seus melhores resultados e patrocinou uma melhoria sem precedentes nas condições de vida de milhões de bolivianos, vira um ditador na narrativa da elite trombadinha a serviço do agente laranja. E a milícia que ocupa o governo vai salvar o povo. Salvar da própria autonomia no seu território com a tutela dos elementos racistas da supremacia branca, misóginos do neopentecostalismo e autoritários e extremamente violentos da milícia. 3. Seguindo essa linha de violência extrema que contamina os mais insignificantes, um assessor parlamentar da bancada do PSDB de Minas Gerais, também porta-voz do MBL e um bolsonarista militante, é manchete na revista Fórum por seu ato de violência e racismo. Xingou e chutou uma cozinheira de um restaurante em Belo Horizonte. 4. Salvador foi sitiada pelo prefeito Bolsoneto, que isolou o subúrbio e o centro da cidade para que o bolsovice colocasse flores num monumento e recebesse um título lá deles de cidadão soteropolitano. 5. E o síndico disfuncional não ficou confortável com a liberdade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como era de se esperar, e tenta, com sua equipe, inventar novos motivos para prendê-lo. Ameaça usar a Lei de Segurança Nacional, uma lei do tempo da ditadura, claro. Parece que se sente fortalecido com o golpe na Bolívia. 6. Os conflitos prosseguiam hoje em La Paz, na Bolívia. Uma multidão reagia em barricadas aos gritos de guerra civil e ameaças aos golpistas Mesa e Camacho. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente Evo Morales pede pelo Twitter que o povo cuide da paz e não caia na violência de grupos que buscam destruir o Estado de Direito. Não podemos nos enfrentar entre irmãos bolivianos. Faço um chamado urgente para que se resolva qualquer diferença com o diálogo, disse o presidente Morales. Dia 314/365, 10 de novembro, domingo. 1. Um momento muito grave na América Latina. Evo Morales renuncia depois que a polícia boliviana começa a assassinar lideranças indígenas. A direita e a extrema-direita se movem dessa forma, na violência extrema contra todos os povos. A renúncia do presidente legitimamente eleito espera poupar vidas. Difícil saber. O vice-presidente também renunciou, informando no seu discurso que policiais perseguiram campesinos, intimidaram trabalhadores e seus familiares, queimaram casas, destruíram bens. 2. A razão do golpe, a de sempre. A opção do presidente indígena de governar para todos. Toda a América Latina corre risco frente a esse golpe. Tempos obscuros e milicianos ameaçam toda a região. Camacho, o golpista, chega ao palácio do governo na Bolívia com a Bíblia na mão e o silêncio cúmplice da OEA que auditava as eleições. 3. O intelectual estadunidense Naomi Shanks denunciou a participação do governo Trump no golpe boliviano. Ele informa que o governo do agente laranja tinha 2 planos. No plano A, o golpe de Estado. No plano B, o assassinato de Evo Morales. Naturalmente, o desgoverno brasileiro está apoiando a violência e o golpe. 4. No Brasil, a milícia no comando. A revista Fórum traz a notícia que a Polícia Federal afirma que um delegado recebeu 400 mil de propina para proteger assassinos de Marielle Franco. 5. Perito ouvido pela revista Piauí diz que um dos áudios apresentados por um dos bolsofilhos como prova em relação à visita do assassino da vereadora Marielle Franco à casa do presidente eleito momentos antes do crime parece ter sido editado.
tá quente. 6. A revista Fórum informa que a advogada bolsonarista incita nas redes sociais o estupro e a morte das filhas dos ministros do Supremo porque os ministros finalmente fizeram cumprir a Constituição. Não conseguimos informações sobre a prisão ou enquadramento das extremamente violenta senhora. Dia 313/365, 9 de novembro, sábado. 1. O número real de possíveis presos beneficiados com a resolução do Supremo Tribunal Federal de finalmente fazer cumprir a Constituição e não aceitar a prisão em segunda instância é de aproximadamente 5.000 presos. A sanha histérico-punitivista que toma o judiciário brasileiro tem muito mais vítimas, mas os mantidos ilegalmente em cárcere e que poderão ser beneficiados pela medida é esse. 2. O procurador PowerPoint, com base em nada, chegou a divulgar o número de 190.000 prisioneiros que seriam soltos, mas entendemos que mais uma vez tentava manipular a opinião pública para manter prisioneiros aqueles que lhes deram bastante lucro e projeção pessoal no partido da Lava Jato. 3. Mas consegue puxar um coro. Em Salvador, umas 30 pessoas bradavam perto das praias criminosamente cheias de óleo contra o STF. Para o entendimento dessas pessoas, que podemos chamar de grupo de apoio aos milicianos, a forma correta de tratar os adversários políticos é criminalizando-os, forjando provas, ou mantendo-os presos ilegalmente. Identidade absoluta com a elite trombadinha. 4. A revista Fórum teve acesso a um grupo de WhatsApp onde empresários ditos homens de bem falam em contratar um sniper para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaristas, naturalmente. 5. O cônjuge ressurge questionando o STF, cujas ações ameaçam um desmonte do seu plano de carreira. Pretende encaminhar ao Senado uma mudança na Constituição para acatar a prisão em segunda instância. Cláusula pétrea da Constituição, o ignorante cônjuge só reafirma que nunca se deu ao trabalho de conhecer as leis. 6. A prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o tornou um gigante. Retorna ao ABC como saiu, nos braços do povo, mas com a visão muito mais aguçada. 580 dias de reflexão, em seu discurso, a melhor definição para o atual desgoverno: milícia. 7. Para encerrar este sábado, vale reproduzir o texto do ex-deputado Jean Willis sobre o cônjuge pelo Twitter. Abre aspas, conspirador contra a democracia, fantoche de plutocratas, capacho de milicianos, anão político e ex-juiz medíocre. Dia 312/365, 8 de novembro, sexta-feira. 1. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após 580 dias, sai da prisão onde nunca deveria ter estado. A prisão fraude que elegeu de forma extremamente questionável o síndico disfuncional que gasta 8,6 milhões de cartão corporativo e não quer contar a ninguém como o dinheiro foi gasto. 2. Com a decisão do STF, o processo viciado e sem provas ainda não foi considerado inútil e ilegal como seu autor. O que caiu foi um dos tantos de desrespeito à Constituição que acontecem no sistema judiciário brasileiro, que era manter ilegalmente pessoas presas por decisões muitas vezes arbitrárias. Um trecho do jornal GGN. A recente decisão do STF não julgou esse processo estúpido, ilegal e injusto. O mérito foi outro: o de retirar de juízes, à semelhança de Moro, o poder de condenar em segunda instância. Mas essa foi a primeira sentença do juiz Eco a cair. Em 7 de novembro de 2019, teve início a queda do Castelo de Moro, um castelo de cartas, já se vê. Um castelo de cartas marcadas pela perseguição, mentiras e abuso. 3. Temos também que celebrar o impacto dessa decisão do STF no racismo estrutural dessa sociedade torpe, onde juízes trancafiam pessoas por racismo, como no caso de Rafael Braga, outro prisioneiro político brasileiro preso com desinfetante. Hoje, o Brasil tem 812 mil presos, 41,5% sem condenação. 4. Nos 580 dias de prisão de Lula, milhares de pessoas circularam pela Vigília Lula Livre. Gente de todo mundo, celebridades e anônimos, dando bom dia, boa tarde, boa noite, debatendo democracia, lutando e reconhecendo quem é uma verdadeira liderança no país. Hoje, as palavras que vale repetir
são as de Lula ao sair. Saio daqui aos 74 anos e meu coração só tem espaço para o amor. O amor vai vencer nesse país. Lula finalmente livre. O verão promete. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá, cresce a esperança. Lula lá. Dia 311/365, 7 de novembro, quinta-feira. 1. Enquanto o desgoverno tentava vender o pré-sal como bugiganga, o parça Conge tentava criar uma cortina de fumaça e atacava seus adversários políticos, agindo como o coronel de uma instituição transformada numa corporação de jagunços a seu serviço. Tentaram emitir uma ordem de prisão para a presidenta Dilma Rousseff num processo em que ela não é investigada ou testemunha e intimaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prisioneiro político dentro de uma cela na Polícia Federal em Curitiba, às 6 horas da manhã, a comparecer a outra cela na própria Polícia Federal. O Estado de Direito está indo pelo ralo em uma enxurrada de ameaças e violências. É nisso que eles transformaram o país. 2. O negócio do pré-sal não vingou. Vender os recursos por qualquer dinheirinho não atraiu os investidores. Ficou muito parecido com o negócio de receptação, em que se vende objetos roubados. Para nossa felicidade, não aconteceu. O Petrocapital, um dos grandes financiadores do golpe, talvez tenha considerado o risco e a negociata excessivos. 3. No projeto de desmonte do síndico disfuncional, a cultura passa para o turismo sob o comando de um homem medíocre e violento, representante genuíno da bolsocultura. 4. Um covarde representante da imprensa marrom agrediu o jornalista Glenn Greenwald ao vivo. O baixo clero, representado pelos bolso-parlamentares e a representação da família, aplaudem. Baixou o nível e todos aderem imediatamente. 5. O porteiro que falou com o seu Jair agora é investigado no processo em que as provas foram manipuladas pela família envolvida. 6. O STF continua seu espetáculo das 1000 formas de reescrever a Constituição e empata os votos sobre a prisão em segunda instância. Coube ao presidente do tribunal, o do jantar com os parças, a decisão final. E seguiu arrastando essa leitura dramática do texto da Constituição por horas, com o risco de sempre da democracia e da justiça morrerem ao final. Mas após o thriller, desempatou e votou contra a prisão na segunda instância. 6. Enfim, uma vez reinterpretada e revalidada a Constituição, muitos casos serão revistos e no que se refere ao nosso prisioneiro político mais popular do mundo, a defesa deverá entrar com o pedido de soltura da prisão ilegal há 579 dias do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula livre! Dia 310/365, 6 de novembro, quarta-feira. 1. No Nordeste, os voluntários recolheram a maior parte do óleo derramado sobre o mar. Aproximadamente 360 mil pescadores estão sem condições de sobrevivência. 9 estados, 350 localidades, 120 praias, destinos turísticos estão a moscas. 2. De acordo com a revista Carta Capital, o inútil ministro do Meio Ambiente levou 40 dias para a primeira visita às localidades atingidas. O colegiado responsável pelo Plano Nacional de Contingência foi extinto nesse governo e não foi retomado. Omissa e mentirosa tem sido essa atuação do ministro, ágil apenas em criar fantasias acusatórias para distrair e tentar encobrir a sua inércia. O maior desastre ambiental de todos os tempos acontece no governo do síndico disfuncional, e a resposta, até agora, foi nenhuma. 3. No dia do fracasso mega leilão para 1 trilhão, o ex-capitão publica mais uma insana mentira no seu Twitter. O último ranking era de 456 no dia 307 do seu governo. A do dia é que algumas empresas sairiam da Argentina e viriam para o Brasil após o resultado das eleições naquele país. Na verdade, nós é que perdemos investidores. Apagou o Twitter, mas a imprensa já tinha feito print.
Na falta de projetos reais, inventam-se alguns. As 3 empresas citadas na fake news do presidente, L'Oréal, Honda e MWM, negaram a intenção de se instalar aqui. 4. No país que sofre um apagão de pesquisas e informações, o IBGE informa que já são contabilizadas 13,5 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. Aqueles que sobrevivem com até R$ 145 por mês e não poupam. 72,7% dessa população são pretas ou pardas. Outras 52,5 milhões de pessoas estão na faixa da pobreza, que são os que sobrevivem com até R$ 420 por mês e também não poupam. Segundo a matéria da EBC, o rendimento dos 10% mais ricos da população subiu 4,1% em 2018 e o rendimento dos 40% mais pobres caiu 0,8% na comparação com 2017. O golpe e o governo do antimídias mostram a que vieram. Dia 309/365, 5 de novembro, terça-feira. 1. Hoje é o Dia Nacional da Cultura. A Lei Rouanet, objeto de campanha obscurantista na eleição do ex-capitão, agora vai poder financiar projetos fundamentalistas da igreja. Este era o objetivo da campanha, um falso discurso moralista de falsos profetas para controle da aplicação dos recursos. Um golpe na possibilidade de expressão do povo brasileiro. 2. O grande objetivo do golpe de 2016, o pré-sal, terá seu final amanhã. A revista Carta Capital traz uma reportagem esclarecedora sobre o tema. As áreas mais ricas do pré-sal, os campos gigantes e supergigantes irão a leilão amanhã. O prejuízo é de aproximadamente 1,2 trilhão de dólares. Adeus, soberania brasileira. 3. As ações do síndico disfuncional no seu condomínio, abrigo dos milicianos responsáveis pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, são objeto de notícia-crime apresentada ao Supremo Tribunal Federal por deputados de partidos progressistas. A notícia-crime é contra o ex-capitão, um dos bolsofilhos e o cônjuge, e o objeto é a manipulação dos áudios gravados da portaria do condomínio, que são prova em uma investigação em curso. PT, PSOL, PDT e PCdoB assinam o documento. 4. O ex-juiz, agora no papel de advogado do próprio diabo, declara que manipular provas não é crime, apenas uma questão de temperamento forte. Processos e processos do partido político da Lava Jato têm provas forjadas, sonegações de informações, ações e delações combinadas. Enfim, ilegalidade não é uma excepcionalidade para o cônjuge e define o seu papel. Criminoso é considerado apenas aquele que não serve aos seus objetivos de carreira. 5. No governo parece que a máxima é que o crime compensa. O banco do Tchutchuca ganha uma concorrência no seu próprio ministério. Tudo em família. De acordo com a revista Carta Capital, o BTG Pactual, banco do qual o ministro é fundador, está sendo favorecido num processo seletivo de fornecimento de produtos e serviços para 1,2 milhão de servidores públicos. A denúncia foi apresentada ontem na Câmara dos Deputados. 6. Enquanto aproveita sua passagem pelo ministério para incrementar o lucro, Tchutchuca aproveita também para fazer uma caça aos servidores e seus pensamentos. Vilipendiando a Constituição, pretende retirar do Estatuto os servidores que estejam filiados a partidos políticos. Provavelmente os de esquerda, porque os de extrema-direita devem ser garantidos por Queiroz, o motorista de foro privilegiado que vende cargos no Planalto. 7. E para finalizar, depois dos peixes inteligentes que desviam do óleo, do ministro da Defesa que tem satélites, mas não pode planejar porque não tem bola de cristal, temos a figura do pobre que é pobre porque não poupa, a nova teoria do governo que sofre de aporofobia. Pobre gasta o dinheiro todo, ao contrário do rico, que é rico porque economiza. É o novo escárnio de Tchutchuca, o refúgio do Pinochet, que se esforça por capturar até mesmo o incerto prato de comida do pobre para aplicar no mercado financeiro.